Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar iniciando mais uma série de vídeos, né? Hoje a gente vai estar iniciando uma série onde a gente vai estar trabalhando na representação, né, desse conjunto mecânico, né? Ou seja, verificando todas as particularidades desse conjunto mecânico. Esse que é um conjunto mecânico didático, né, para transporte de pino. Então hoje eu vou estar justamente explicando como é que o conjunto mecânico funciona e depois a gente vai estar fazendo um vídeo por peça, né, cada vídeo analisando sua respectiva peça, onde a gente vai estar verificando tolerância dimensional, tolerância geométrica, rugosidade, enfim, todas as condições que o desenho venha a representar. Esse conjunto ele funciona da seguinte maneira, né, ao ser colocado o pino nesse ponto aqui, ou seja, um pino é colocado aqui nesse ponto, esse conjunto ele vem a ser acionado, né, ou seja, ele tem uma condição automática, né, você pode observar que tem alguns cilindros aqui indicados, né, são cilindros pneumáticos, e ele tem um motor, né, nessa parte aqui traseira dele. Então quando esse pino ele é colocado aqui, vou marcar aqui, quando esse pino ele é colocado aqui, o sistema entra em funcionamento, esse braço mecânico aqui, ele faz com que o pino ele venha a ser deslocado para esse ponto. Você pode observar que tem uma inclinação, então o pino vai descer aqui, esse furo aqui ele possui um sensor indutivo, então ele vai estar indicando a presença do pino, né, quando ele passar aí por cima, e ele vai cair, o pino vai cair aqui nesse transportador. Então quando o pino cair aqui nesse transportador, tem um tempinho aí na programação do CLP, esse cilindro ele recua, né, ele vai estar mandando o sinal para a eletroválvula do cilindro, né, que também tem um sensor. Então esse cilindro recua, fazendo com que o pino venha parar aqui nesse ponto, né, e depois que esse sensor desse cilindro aqui confirmar o retorno dele, ele vai mandar um sinal para esse outro cilindro aqui, e esse cilindro ele vai avançar expulsando o pino, né? Então o pino ele vai cair aqui nessa rampinha. Quando ele passar pela rampa, ele vai cair aqui nesse armazenador, vai ficar aqui nesse armazenador, e quando esse cilindro avançar, ele vai mandar um sinal para esse outro cilindro, né? Depois de um tempo ele vai avançar. Aqui observa que tem um acionamento com um tipo de braço mecânico que vai fazer com que esse cilindro avance e essa bandeja onde ele está armazenado vire, né? Ou seja, ela vai inclinar, fazendo com que o cilindro venha a cair, né? Então esse é o funcionamento desse conjunto mecânico. Aqui é uma outra vista do conjunto, né? Aqui dá para observar o motor que está aqui atrás indicado, e aí a gente vai estar observando todas as características desse conjunto, tá bom? Então essa série de vídeos vai ser justamente falando sobre isso, né? O próximo vídeo a gente vai estar justamente falando sobre essa peça 1 aqui, que é a base do conjunto, né? Então a gente vai ver todos os detalhes que a mesma contém, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade, né, nossa análise desse conjunto mecânico, né? Que a gente já fez a apresentação dele no último vídeo, né? E agora a gente vai estar falando justamente da peça 1, né, que é a base, justamente essa peça que fica aqui embaixo, né? Aqui dá para ver melhor na outra vista isométrica, né? Justamente essa base aqui, né, que dá suporte a uma série de elementos, né, do conjunto mecânico, né? Vamos lá analisar ela. Bom, essa peça, né, o primeiro ponto aqui para a gente analisar, já que a gente vai fazer uma análise de todos os elementos, né, o primeiro ponto é verificar a condição no que diz respeito às dimensões, né, totais aí da peça, né? Então, comprimento, largura e altura, né, verificar com base no projeto, né, se a dimensão bruta dela, ou seja, o material antes de ser fabricado, se ele vem aí com condição de fabricação, né? No caso aqui a gente tem 80 milímetros, né, aqui indicado, 127 e 14, né? 14 está aqui indicado, então 80, 14 e 127. Vamos verificar aqui na legenda peça 1, né? Peça 1 está aqui indicada, né? O nome dela é base, né? Só tem uma peça só com esse formato. O material aço ABNT 1010/1020, né? Ou seja, material com baixo teor de carbono, e aqui vem as dimensões em bruto dela, né? Então, se observar, 2 milímetros a mais para cada uma das dimensões, né? Então, 14 aqui está com 16, 82 está 2 milímetros a mais, né? Que estava com 80, e por último aqui 129, né? Então, no desenho está com 127. Então, 2 milímetros a mais aí é o suficiente para a fabricação dela.
Ou seja, ela tem que vir maior para poder ser usinada e chegar à dimensão final, né? Então aí tá correto, né? Então os valores aqui indicados aqui estão ok. Bom, vamos voltar lá para o desenho da peça. Se a gente for observar, ela não é uma peça complexa, né? Ela não tem tantos detalhes, né? Só um elemento aqui que merece destaque, que é esse rasgo aqui, né? Ou essa cavidade, né? Aqui da peça. Se a gente observar aqui nessa vista, a gente consegue observar aqui que pela indicação das linhas tracejadas é um elemento passante, né? Então essa cavidade ela é de uma face a outra, né? Então ela é passante. Então aí é um ponto mais complexo para a fabricação, né? Se a gente for observar, para ser fabricado dessa forma aqui, a gente não consegue fazer, exemplo, convencionalmente com a fresa, né? Ou seja, a fresa, como ela é circular, né? Ela deixaria, né, uma borda aqui nas esquinas com o raio da fresa que viesse executar, né? Então a ferramenta ela não conseguiria deixar, né, cantos vivos como está aqui indicado, né? Então essa é a parte mais complexa aí da peça, né? Então aí a gente teria como fabricar com eletroerosão a fio, eletroerosão a penetração. A gente poderia fazer a aproximação fresando e finalizar ela com o processo de limagem, né? Poderia ser aproximar também com jateamento, né? Ou até finalizar ela com jateamento, né? Dependendo da tolerância que ela tivesse aí para as quinas, né? Ou também trefilando, né? Com técnica de ferramentaria, né? De corte, né? Então você teria como aproximar o valor e utilizar uma matriz para trefilar, né? o elemento conformando com as medidas dele, né? Então aí já não seria uma fabricação convencional, né? Ou seja, teria que ter outros elementos aí para chegar ao produto final, né? O mais prático aí realmente seria a erosão, né? Aproximar os valores e fazer com a erosão com o eletrodo, né? Na erosão a penetração ou com a eletroerosão a fio, né? Já que é uma peça que ela não vai servir, ela não vai ter atuação com elementos de pressão, né? Ou seja, algo que venha a ter vazamento, né? Então um corte com erosão aí daria para fazer tranquilamente, né? As medidas aqui dessa parte da peça está aqui indicado, né? 14 mais 2 centésimos e 18 mais 2 centésimos, né? Esse menos aqui que está aparecendo zero não precisa, né, aparecer, não faz necessário. Então, como é mais ou menos, ou mais 2 centésimos, né, para cada um, significa que a primeira cota ela vai de 18 até 18,02, né, ou seja, qualquer valor aqui entre 18 e 18,02 ela vai estar ok. E na outra menor, qualquer valor entre 14 e 14,02 também vai estar ok, né? Então, um elemento tipo fêmea, né, algum elemento vai encaixar aí para que ele venha a servir, né, no seu processo, né? Então, essa aqui é a parte mais complexa, né, vamos assim dizer, né? Ela tem um canal, né, também, que é esse aqui, indicado, né? Não é tão complexo de ser realizado esse canal, né? Aqui em cima tem os detalhes dele, a profundidade e a largura dele, né? 10H7 aqui com a tolerância de ajuste, né? 10H7 com a letra maiúscula, né? O H maiúsculo representa elemento tipo fêmea, né? Ou seja, cavidade. Então ele vai de 10 milímetros até 10,015, ou seja, tem uma variação aí de 15 milésimos. A profundidade tem aqui uma variação de 4 mais ou menos um décimo, né? Ou seja, vai de 3,90 até 4,1, né? Então uma profundidade aí considerável, né? Aqui logo embaixo dele aqui a gente identifica que tem um furo com rebaixo, né? Provavelmente aí para utilização de parafuso, né? O diâmetro do rebaixo aqui é 10 milímetros, a profundidade do rebaixo 5,5, né? E o diâmetro aqui não está aparecendo do furo, né? Só a gente verificar qual o tipo de rosca que vai fixar na peça que vai estar aqui em cima. Essa peça ela tem 4 furos, né, com rebaixo, né, que trazem essa mesma dimensão, né? Quando não vem informação da dimensão, já se entende que os outros elementos que possuem a mesma geometria, eles vão ter a mesma representatividade de valores, né? Então, nesse caso aí, são furos com 4 furos com rebaixo, né? Aí que vão estar servindo de passagem para um parafuso. Aqui do outro lado a gente tem 4 furos roscados, né? Mas são furos diferentes, né? Aqui a gente tem M5, ou seja, esses 2 furos aqui são furos M5, e o de baixo, né? Até aqui para observar, esse de baixo que está alinhado aqui, né? Eles são furos roscados tipo M4, né? Ou seja, um pouquinho menor.
né? Aí compassa aí aproximadamente 0,5 a 0,8 aí, dependendo do tipo de macho que for ser usado. Só pegar aqui a informação do furo, né, para ver qual o parafuso que vai estar fixando aí nessa peça. Vamos olhar aqui no conjunto. Bom, essa peça que vai estar fixando, a gente tem duas, né? Tem essa daqui, que é a 7, e tem essa outra aqui, que é a 5. Né? Vamos ver aqui. Bom, essa aqui é a 5, né? O furo roscado dela está aqui em cima, ó, M5. Então, como é M5, aquele parafuso, o furo ali para passagem dela deve ser entre 5,5 a 6 milímetros, né? Então, esse furo aqui ele vai de 5,5 a 6 milímetros, né? Aqui eu indico aqui o 5,8, né? Aí para ter não ter uma folga tão grande aí para passagem do parafuso, né? Então aqui são 4 furos de aí entre 5,5 a 6 milímetros, né? Ou um pouco mais, né? Até 6,2 é tranquilo para você fazer essa operação. Bom, aqui agora vamos ver a parte dimensional, né? Aqui tem um detalhe interessante aqui, né? Tolerância de paralelismo de 2 centésimos, né? E aqui o que é que significa? No conjunto, o fabricante ele está querendo garantir o paralelismo dessa face aqui, ou melhor, desse elemento aqui desse canal, né? Com esse rasgo aqui, né? Ou seja, vai ter alguma condição de funcionamento aí que é importante que eles estejam paralelos, né? Então aqui, se você observar, ele está trazendo o paralelismo direto, né? Ou seja, ser uma referência A. Então significa o seguinte: você vai poder estar determinando qual é a linha de face ou a linha de referência, né? Para que a outra ela fique de acordo com a indicação, né? Como assim? Aqui, né, se eu fosse fabricar, eu escolheria essa face aqui para ser a referência. Por quê? Com essa face aqui de referência, a gente poderia utilizar a tridimensional, né, a máquina de medir tridimensional, no MMC, né, máquina de medir por coordenadas, para justamente ela estar, supondo aqui que seja a parede da peça, né, para que ela venha tocar, né, aí em pelo menos 4 pontos, e desses 4 pontos ela criar, né, um plano paralelo, e esse plano paralelo ele ser comparado com esse outro plano aqui, né? Então aí no caso essa diferença entre esses planos aí não vai poder exceder mais do que 2 centésimos, né? Na amplitude, né? Ou seja, independente de ser mais ou menos, é na amplitude dos paralelos, né? Então se ele tiver sentido negativo ou sentido positivo, ele não vai ter como ultrapassar, né, na amplitude de 2 centésimos, né? Então é uma tolerância bem apertada, né? Ou seja, bem precisa aí para essa execução. Bom, fora essa tolerância, a gente já falou dessa daqui de ajuste, ele traz uma outra tolerância aqui para início, né, da cavidade, tá aqui 31 mais ou menos 1/10, né? Ou seja, vai poder variar de 30,9 a 31,1. Aqui em cima, né, indicação de rugosidade RA geral 3,2, né? Ou seja, não vai poder ultrapassar mais do que 3,2 microns, né? Qualquer superfície útil aí do elemento, né? Não está trazendo nenhuma específica. Então basicamente isso. Comprimento dos furos, né, tá aqui indicado, né? Comprimento dos furos roscados, né? Tolerância aqui de comprimento aqui 80 mais ou menos 1/10, né? Uma tolerância aí mais aberta, né? Uma tolerância aí mais secundária. Varia aí de 79,9 a 80,1. Comprimento aqui está sem tolerância indicada. Espessura também. E é basicamente isso, né? Essa peça, só para não ficar com curiosidade, vamos ver o que é que vai estar fixando aqui nessa peça, né? É esse elemento aqui. Deixa eu confirmar aqui. É aqui mesmo, a 7, né? Peça 7. Então é essa peça aqui que vai estar ali encaixando. Observa aqui esse elemento aqui paralelo, né, que traz aí as medidas de 18-2 e 14-2, ou seja, justamente para poder encaixar ali. E por que é que ela precisa que esse elemento ele fique paralelo, né, àquele canal, né? Aquele canal vai estar justamente pegando essa outra peça aqui. Então essas duas peças elas precisam ter aí uma relação de paralelismo bem precisa. Aí por quê? Essas peças aí elas vão ter como elemento de suporte um motor e um elemento que vai ser acoplado ao motor, né? Ou seja, qualquer desalinhamento pode vir a causar esforço excessivo no motor ou até travar o funcionamento do conjunto, tá bom?
Vamos voltar no próximo vídeo aqui falando da peça 2. Vamos aqui já identificar a peça 2, essa peça aqui. Então no próximo vídeo a gente vai estar falando sobre ela, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade à análise do projeto mecânico, né? Agora verificando a peça 2 do conjunto, né? Essa peça 2 que serve justamente como a rampa, né, para alimentação do dispositivo, né? Ou seja, onde vai estar justamente o pino, né, para movimentação, né? Então esse pino ele vai estar aqui nesse ponto, vai passar para esse outro aqui, né? Vai deslizar, né? Ele vai ter a indicação aqui com o sensor indutivo. E aí ele vai seguir o trâmite aí de funcionamento, né? Ela tem um detalhe interessante que é esse rasgo aqui. Esse rasgo é justamente onde esse braço mecânico ele vai estar passando para fazer o transporte do pino. Então o braço mecânico ele passa aqui por dentro dessa peça, né? Nessa cavidade. Tá bom? Então vamos dar uma olhada lá na peça 2. Vamos ver primeiro as dimensões da peça. Né? Tá aqui chamada de placa superior. Né? Material ASA BNT 1010-1020. Só tem uma peça, né, dela. As dimensões 1046 por 100, né? Então vamos confirmar aqui se tá batendo tudo certinho. Essa daqui ela já está vindo com a medida já da espessura já pronta, a largura aqui também dela e o comprimento também dela, né? Então assim, para a fabricação dela ela tem que vir maior, né, do que essas medidas aí indicadas, né? Mas pode ser que quem vai receber ela para uma fabricação ela já venha com a pré-usinagem, né? Veja que aqui a rugosidade geral dela é 1,6, né? Ou seja, é uma rugosidade mais precisa. Por exemplo, ela pode vir toda retificada e depois passa só para fabricação, né? Ou seja, ela já vem no esquadro e segue para a fabricação, mas ela sendo pré-usinada, né? Ela não sendo pré-usinada, ela tem que vir com medidas maiores para servir de base aí para usinagem, tá bom? Bom, vamos aqui analisar ela, né? Ela tem, em relação à peça 1, ela tem um modelo de usinagem mais complexo, né? Aqui você vê que ela tem um rasgo maior, né? A peça 1 também tinha uma cavidade, né? Mas essa aqui é uma cavidade maior, mas observa que ele já vem com um raio aqui, né? Um raio aqui indicado, né? Um R2, e esse raio aí indica que justamente a gente precisa fazer ela com uma fresa, né, ou com uma erosão a fio, né, seguindo aí o contorno do desenho, né. Ela pode ser feita com uma erosão a penetração, pode também, mas aí o eletrodo ele seria um pouco mais trabalhoso também para fabricar, né. Aí realmente indica mais uma fabricação com a fresa, né. Uma cavidade como essa aí para fazer num centro de usinagem seria uma boa uma boa aplicação, né? Você teria aí como fazer essa cavidade bem aí no centro de usinagem. Bom, a tolerância dessa cavidade ela é uma tolerância relativamente alta, né? O 18 mais ou menos 1/10, ou seja, varia de 17,9 a 18,1. Comprimento dela está aqui 57 milímetros, né? Ou seja, um valor aberto, né? A gente chama aberto, mas existem tolerâncias secundárias por norma que indicam, né, o valor aqui específico da tolerância, mas ele aqui não está especificado. E ele tem também como elemento também complexo esses ângulos aqui, né? Ou seja, ele tem um ângulo aqui de saída de 4 graus e um ângulo aqui de entrada de 5 graus. Né? Então é preciso fazer uma inclinação na hora da fabricação da peça, né? Com base nesses ângulos aí para que ele venha a ser usinado, né? Ou seja, fabricado. Né? E aí, ou realmente ou na fresadora, né? Para fazer esse processo, né? Utilizando uma ferramenta, né? A fresa, ou também limando ele, mas aí também é bastante material para ser limado, né? Aí o mais indicado aí seria realmente a fresagem, né? Para estar fazendo essa execução. Ele também tem uns contornos, né? Aqui na lateral, né? Também tem os contornos, né? Justamente aqui indicando o uso também aí da fresa, né? Para execução. Vários furos, né? Furos aqui com valor aqui 4H7, né? Esse furo aqui com valor 4H7, né? Espelha com esse aqui, e aí quando vem com esse furo assim com essa dimensão, é normalmente para pino guiado, né? Ou seja, você vai utilizar um pino de referência aí para poder centralizar essa peça durante a montagem dela, né? Então a peça onde ela vai ficar fixa, deixa eu ver aqui qual a peça onde ela vai ficar fixa, ela vai ficar na peça 5, e aqui na peça 5 você observa aqui que tem realmente aqui duas indicações aqui para pino, né?
aí de 4H7. Então aí é onde vai ser base aí para fixação dela. Ela tem os parafusos, né, para dar suporte, e os pinos aí para manter a referência. Ela tem um furo roscado aqui também maior, né, tá aqui indicado aqui um M8, né, onde vai ser fixado o sensor indutivo, e os outros furos, né, ela tem aqui dois aqui, mais dois aqui que são furos com rebaixo, né, para passagem de parafuso, para fixação de outros elementos, né. Vamos observar aqui no conjunto. Esses dois aqui da lateral, furo com rebaixo, né? Ele vai estar fixo aqui na peça 3, que é uma peça guia. E esses outros dois aqui também na mesma peça de referência, né? Aqui na peça 5, né? Na peça de referência aí do conjunto, né? E no mais é essa questão do transporte. Parte de tolerância. A maioria das tolerâncias são mais abertas, né? Não tem uma tolerância tão elevada. Ela traz aqui uma indicação em corte de desvio, aqui de B para B, né? Onde ele representa esses furos aqui na vista lateral, né? Então ele tem aqui essas informações. A inclinação, como eu falei, a rugosidade dela é mais precisa, mas basicamente isso, né? Ela também não traz muito mais complexidade não. Agora sim, ela, como disse, essa parte da fabricação aqui dela é o que acredito que vai deter mais tempo, né? Essa fabricação e esses rebaixos aqui, tá bom? No próximo vídeo a gente vai estar falando sobre a peça 3, que é essa peça aqui de guia, né? Essa aqui já traz algumas informações de rugosidade específica, já traz aqui uma tolerância de perpendicularidade. Então no próximo vídeo a gente vai estar falando da peça 3, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos.